Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. Edição de número 123, hoje finalizando as belas histórias do grande apóstolo Paulo, retratado no livro Paulo de Tarso, do filósofo e professor Huberto Roth, que viveu entre nós de 1893 a 1981, brasileiro de Santa Catarina, poliglota, foi sacerdote católico e frequentou a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em meados da década de 1940, ao lado do grande matemático Albert Einstein, se tornando grandes amigos, e também lecionou por 5 anos filosofia na Universidade Americana de Washington. Criou a sua filosofia universitária, firmada em matemática, mística e metafísica. O livro Paulo de Tarso faz parte do compêndio desta filosofia do Roth, condensada aí em seus 68 livros, trazendo como espinha dorsal a figura excelsa do divino filósofo Jesus, o Logo de Deus, pela qual sintetizou sua filosofia nas frases: "Vós sois o templo do Deus vivo e o reino de Deus está dentro de vós", proclamando assim a autorredenção ao invés da alo-redenção. Enigmaticamente, o livro Paulo de Tarso, do professor Roth, termina na página 433. Coincidência ou não, 33 foi a idade que o Cristo viveu entre nós. E estas são as derradeiras páginas que eu trago aqui com muito prazer aos prezados ouvintes, com o título No Termo da Viagem. Pelos meados do ano 67, ocorreu a segunda fase do processo contra Paulo. Novamente, comparece o prisioneiro do Cristo às barras do tribunal de César e desta vez para ouvir a sua sentença de morte. Face a face encontram-se dois homens, Paulo e Nero, o melhor e o pior homem do século. A virtude em algemas e o vício sobre o trono. Ouve Paulo a sentença fatal com serenidade, mas não com a indiferença artificial e fictícia de certos falsos estoicos. Paulo não é dessa categoria de heróis, entre aspas, que lembram certas crianças que, ao atravessar a escura floresta, assobiam e falam alto consigo mesmas, no intuito de disfarçar o medo da solidão com a ilusão da coragem. Paulo é tão realista como Jesus no Getsemane. Pai, se é possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba. Mas conhece também a resignação do Mestre. Contudo, meu Pai, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sabe que a morte é o último inimigo que ele conhece, aliás, de longa data. Quantas vezes não se viu o apóstolo face a face com a morte? Quantas vezes não lhe sentiu o hálito letal, contemplou-lhe a caveira sem olhos e ouviu-lhe o ranger dos ossos descarnados? Quem como Paulo morreu a morte mística dos verdadeiros cristãos, vê na morte corporal apenas uma transição para a fase espiritual da verdadeira existência, uma nova etapa nessa metamorfose a quem chamamos vida humana. Numa daquelas manhãs, passa pela porta trigemina, rumo à Hóstia Tiberina, Foz do Tibre, um grupo de lictores imperiais escoltando um ancião de corpo alquebrado, cabelo cor de neve, olhar espiritualizado, vestes em andrajos. Passam silenciosos ao pé da pirâmide de Céstios, dobram para a esquerda e entram na via Ardeatina. Para a direita se espraia o Vale do Tibre, do outro lado a Via Ápia, por onde 6 anos antes chegara Paulo a Roma pela primeira vez. Seguindo daí a Via Laurentina, descem meia hora depois
a uma baixada pantosa chamada Aquae Salvae. Fazem alto no terceiro marco milenário, lá onde branqueja atualmente, por entre eucaliptos, o convento de Trifontane. Foi aqui, nesta imensa solitude, aberta para a vastidão do mar, foi aqui que, sem a presença de um amigo, caiu a cabeça de Paulo de Tarso sob o golpe do Gládio Romano. Foi aqui que o indômito bandeirante do Evangelho plantou a última bandeira do seu Senhor e Mestre, bandeira ruborizada com o sangue do seu coração. Nenhuma outra espécie de morte teria sido tão digna de Paulo como esta, sozinho, sem uma lágrima de amigo, sem um gemido de mulher ou filho, sem um carinho de mãe ou irmã, sem uma alma que lhe recebesse o último olhar, sem um coração que acompanhasse as derradeiras pulsações do seu coração. Continua. Assim morrem os heróis. Cidadão romano, só lhe convinha morrer a fio de espada. Apóstolo do Cristo, só lhe convinha morrer mártir. Diz a tradição que Paulo, ao receber o golpe fatal, tinha o rosto voltado para o Oriente e recitava, em língua hebraica, a última oração da sua vida, confundindo-se assim a prece vespertina da sua velhice com a prece matutina da sua juventude. Entre essas duas orações, a de Tarso e a de Roma, só existe uma saudade imensa que se chama Cristo Jesus. De Tarso até Damasco, a saudade do Deus desconhecido. De Damasco até Roma, a saudade do Cristo, o crucificado, o ressuscitado eternamente. Mãos caridosas retiraram o corpo e levaram-no a distância de 2 milhas para o prédio de Lucina, distinta matrona e discípula do Cristo. Sepultaram o corpo do apóstolo no ponto em que se eleva hoje a grandiosa Basílica de São Paulo, fora dos muros. Aí repousaram os restos mortais do grande evangelizador até o 3º século, quando, sobre o reinado de Valeriano, procurava o paganismo destruir e saquear todos os santuários e cemitérios cristãos. Os fiéis de Roma previram o sacrilégio intento e ocultavam no fundo das catatumbas de São Sebastião, na Via Ápia, os corpos dos seus grandes chefes espirituais, Pedro e Paulo. É o que diz uma tradição mais ou menos vaga e incerta. Mais tarde, quando despontou para o cristianismo o dia da paz, foram as venerandas relíquias restituídas aos seus jazigos primitivos. Deu-se a esta transladação no dia 29 de junho, razão porque o cristianismo celebra, nesta data, a solenidade coletiva de São Pedro e São Paulo. Em 1833, foi a antiga Basílica de São Paulo destruída por um incêndio que respeitou apenas o arco em mosaico da Gala Placídia. Reedificou-se a Basílica, que é uma das mais belas do mundo. À sombra desse majestoso santuário, que tem algo do espírito do grande apóstolo, repousa até o presente dia o invólucro daquela grande alma. E só então chegará o mundo a conhecer cabalmente a vida heróica de Paulo de Tarso, o maior discípulo do Cristo, o mais intrépido bandeirante do Evangelho, da Boa Nova do Cristo, o eterno Evangelho redivivo.
Eis aí, é possível encontrar o livro Paulo de Tarso, do filósofo Humberto Rode, através da internet ou nos sebos da capital paulista, principalmente, né? Obrigado pela sua atenção e voltaremos na próxima edição do Luz Sideral, sempre com uma boa e indispensável reflexão. Um grande abraço a todos.